Boa noite. É um privilégio estar aqui esta noite, estar de pé nesse lugar e vindo desta manhã pela rodovia. Estava orando e esperando no Senhor, descendo pela rodovia, liguei o rádio e o ministro, irmão Smith, irmão de cor. Vocês ouviram esta manhã? Alguém? Eu creio que é Ohio, que estava me dizendo, alguém me dizendo a respeito dele, disse, você deve ouvi-lo. Simplesmente aconteceu de ouvir esta manhã e eu estava falando a respeito de como o mundo está cheio de pecado hoje e passei um pouquinho mais para frente em outra estação, eu ouvi, quando cheguei aqui, eu estava quase pronto, eu olhei, se não estava muito tarde para vir à igreja esta noite, quando entrei. Então, realmente, estamos muito privilegiados em estar aqui esta noite para servir o Senhor, falando a respeito do irmão Neville, da mensagem outro dia, pequena senhora, nossa irmã que acabou de nos deixar, todos nós sabemos que ela é a irmã Weaver, pensando a respeito de um homem aqui sendo batizado, e teve que trazer a cadeira de rodas, ela estava morrendo de câncer, e ela só tinha aquela noite para viver. Os médicos já haviam desenganado e fui à sua casa, procurei falar com ela a respeito de cura divina, mas ela continuou repetindo, eu não sou digna de que entres no meu telhado, eu não sou digna de um ministro entrar em minha casa. Eu disse, mas ela disse, Senhor, eu não quero morrer assim. Irmão Grace, então Grace Weber daqui de cima me levou lá embaixo. Ele ia uma escritura para ela e ela se salvou. Dificilmente conseguia levantar a mão, mas queria pegar na mão de todo mundo. Enquanto ela estava apertando a mão, eu tive uma visão dela indo para o galinheiro dela e eu disse, tudo estará bem agora. Isso foi 18 anos atrás e aquele câncer acabou. E não morreu de câncer, ela morreu de um ataque cardíaco. E então eu estava pensando somente no final, quando as pessoas estavam saindo, cantaram, então Jesus veio. Foi isso. Ele veio e salvou a vida dela, faz 18 anos. Então, quando foi muito apropriado, então Jesus veio. É um pouquinho antes... Espero o meu grande começo para as reuniões. Fico muito nervoso. Esta manhã eu estava tão torcido que eu subi para orar e minha família no Arizona tinha que levá-los. Então para que as crianças possam ir à escola. E eu também voltaria para ir caçar para um irmão aqui. Nesta semana que vem, iremos a Kentucky. E aconteceu de chegar no dia que a senhora Weaver faleceu, irmão Neville, fomos ao funeral. Não dá para dizer. Falar muito a respeito disso, você sabe, as pessoas censuram, mas um homem ou uma mulher constantemente censura. Pensei, Deus guarda-me disso, que isso enfraquece a fé o tempo todo. Você somente sabe que enquanto a pessoa vai envelhecendo, cada um de nós acontece coisas e coisas, e sei que essas coisas continuarão se acumulando, e quando você fica velho, então Satanás coroa pessoas assim com uma vida com reclamação, torna-se rabugento, velho, velha. Então chega a ponto de que eu quero que a minha vida seja coroada com a glória de Deus, sua longanimidade, bondade, paz, humildade e cheio do Espírito Santo. Uma das coisas principais que sempre me atrapalha em minha vida tem sido uma condição nervosa. E parece que ninguém se importa com você. Você tem que ter uma boa dose disso. E é tensão, e é isso que causa. E chego a ponto que muitas vezes, principalmente as pessoas com tantas daquelas visões, e pego uma pessoa e penso, isso é uma visão? Não é assim. Não é? Você está vendo? E simplesmente você imagina. Então, você começa a pensar, e você fica de lado, e começa a pensar, e então...
eu estou aqui com 50 anos de idade, 50 anos e não fiz nada para o Senhor, estou ficando mais velho. Então continua assim, você costumava chamar isso de melancolia. E você começa a se sentir dessa maneira. E você sabe que é ele fazendo isso. Então quero me acalmar um pouco e logo irá chegar uma grande puxada que eu creio que logo virá. Então irei para Nova York e a reunião lá em cima, lá em uma campanha em Shreveport e para as fronteiras no sul dos Estados Unidos, Phoenix, e eles estão fazendo arranjos para eu ir para o estrangeiro, talvez para Estocolmo, Oslo, iremos em torno do mundo se pudermos na próxima viagem. E agora estou descansando um pouco, dando a mim mesmo uma descontraída para me recuperar, e se o Senhor me permitir, domingo que vem em Kentucky, e se o irmão Neville não se importar, no domingo que vem eu gostaria de ter o culto de domingo, se o Senhor permitir. Desejamos como o irmão Neville está, eu estarei aqui, se ele estiver. Então, logo que o Senhor me permitir, eu estarei longe por um pouco. E somente essas mensagens, enquanto apanho algo no meu coração, então eu quero expressar isso a vocês. E ter companheirismo com isso. Agora, tenho poucos desses 5 ou 6, nos últimos dias, estive uns 2 dias aqui, numa caçada de esquilos, e entrei no bosque, tomei papel e lápis, e agora, por volta, eu estava encostado numa árvore em algum lugar, quando clareou, e eu comecei a orar e comecei a escrever. Você sabe, as anotações, pequenas anotações, e com um bloco de papel, e então, quando o chamado correio apanha o meu bloco, algo me vem, e dou uma olhada e vejo onde posso começar. Agora, eu quero que, se o Senhor permitir, fazer essas mensagens que demoram muitas horas. Então, mas aí alguém fala, eu pensei que, mas você fez isso de novo. E aí, sabe como é? Então, quero me apressar esta noite e não demorar muito. Deus abençoe. Não importa onde eu vá, nunca haverá um lugar como esse tabernáculo aqui. É o lar, doce lar. E tenho simpatia por esta família Weaver, este precioso irmão de cor que morreu, e orei com eles momentos antes que partisse, de um ótimo caráter. Ele está em casa com Deus agora, no lar, e tudo está terminado. De qualquer maneira, todos temos de ir para lá, e que o Senhor possa descansar sua alma em paz. Algum dia esperamos nos unir numa terra além, onde não haverá enfermidade, tristeza ou morte. Até então, façamos tudo o que possamos para o Evangelho. Falando de tensão, eu estava orando esta manhã, o que você faria se não tivesse tensão? Pense, se não tivesse, você seria como uma boneca, não teria sentimento, nada. Não haveria nada em você que pudesse ser melhorado. Como esposo e esposa que desejam fazer algo, estão tentando trabalhar juntos. Então, quando vocês se unem, descobre vê que a tensão que acontece entre os dois, isso os une. E quando você às vezes não fez, existe um pouco de tensão quando você não foi tão bom, ou ela quando não foi tão boa. Então isso você tem que perdoar, e você tem que sentir respeito por ele e tal. E se você não tiver sentimentos, não tivesse dor nenhuma, você não teria sentimento nenhum. Então, os seus sentimentos teriam acabado. Agora que Deus nos conceda graça, e sabemos, para estarmos firmados nisso.
E até o final, quando me colocaram o pé lá e disseram, nós sabemos que quando essa vida terminar, o importante é estar do outro lado. Algumas pessoas tentam introduzir o cristianismo como você está livre de preocupação. Não, você não está com medo, você está livre de tensão. Ah, não. Aumenta a tensão quando você se torna um cristão, porque você estava como na lama, feliz, indo feliz com a sorte, seja lá o que for, não importando com o que você fazia, mas agora é diferente. Você tem tensão e isso faz com que você fique de guarda. Então isso é uma bênção. É assim que deve se olhar para isso. Então pense do outro lado. Então, se você cortar algo, você tem dois lados sempre. Então, a atenção, você pensa, que coisa. E se eu tivesse nascido sem tensão, não seria o que sou. Eu não seria um cristão. E não teria me dirigido a Jesus Cristo. Então, Paulo disse, quando ele tinha uma atenção, ele disse que o Senhor pediu 3 vezes, orou ao Senhor pedindo para tirar dele 3 vezes, e ele disse, meu Paulo, minha graça te basta. Então, ele disse, a vontade de Deus, do Senhor, correto, isso mesmo. Agora, consultei certas vezes, algo me aborrecia muito, e então 8 ou 10 anos atrás aconteceu, e ele disse, isso nunca vai acontecer mais, não te preocupes a respeito disso, simplesmente assim. E isso não te assustará mais. Então você simplesmente abraça isso e diz, agora inclinemos a cabeça por um momento para uma palavra de oração. É um pedido especial de oração, e esses lenços que estão aqui, levante a mão. Senhor, abençoa cada um dos seus filhos. Nosso Pai Celestial, enquanto nos aproximamos do teu grande trono majestico de graça, porque fomos convidados para vir, estamos vindo sob o convite de Jesus Cristo e vimos com toda a nossa atenção e o colocamos sobre Ele, porque Ele importa por nós, conosco. Que conforto é esse, saber que Ele se importa conosco, o grande Deus do céu, o Criador, cuida de nós, estamos sua criação. Que consolo é nesses tempos, quando estamos vivendo, podermos extrair conforto de nada mais a não ser a tua palavra. Esta é nosso consolo e a tua promessa. E em tua promessa tu disseste que nos faria nossos pedidos serem ouvidos. Se pedirdes qualquer coisa em meu nome, eu farei. E todas essas grandes promessas. Pedi e recebereis, e ela se moverá. Sem dúvida que vai se mover. Podemos extrair disso o que estamos pedindo. As mãos se levantaram, necessidades, necessitam de algo, Senhor. Tu conheces as necessidades, supres. Eu coloco minhas orações com as dele diante de ti. Minha mão está levantada com a deles. E os lenços aqui, como as pessoas com fé nobre, Senhor, parece ser simplesmente algo que tu me abençoaste, para poder orar pelas pessoas enfermas, seja onde for, eu orando pelos enfermos. Deus, ajuda-me agora, rogo com sinceridade que tu concedas os pedidos destes lenços que foram colocados aqui por pessoas, que a tua misericórdia possa estar sobre eles. Senhor, entendemos que a irmã Hicks, uma mulher que voou de algum lugar para receber oração com câncer, queria saber se eu poderia trazê-la aqui. Eu rogo, Deus, que tu poupes a vida dessa pessoa, concede. Meu sobrinho Mike deitado, vomitando, com febre alta, logo que saí de casa, Senhor, cremos que tivemos uma fé lá, que tu tens detido isso, que fizesses parar, fazer as febres sair do menino. Agora, te agradecemos por estas coisas. E a minha parte, falar a tua palavra, dá-nos tua palavra, Senhor, tua palavra é a verdade. Abençoa nossas almas e nos dá a graça de que necessitamos para possamos tirar promessas de Deus nesta noite.
na palavra e te concede, abençoa o nosso pastor, sua alma nobre da esposa, seus filhos, diáconos, administradores, cada pessoa que entra e sai desse edifício, concede, Pai. Em nome de Jesus Cristo pedimos estas coisas. Amém. Agora quero ler 2 lugares na Escritura do Senhor. Primeiro, o livro de Salmos, Salmo 86. E então quero ler em São Mateus, capítulo 16, de 1 ao 3. Quero ler uma porção deste salmo, não todo, mas até o versículo 11, mais ou menos, que é mais ou menos a metade dele. E quero anunciar que como texto, antes de pregar sobre isto, o texto é o tempo da unidade e sinal. Parece complicado. Unidade, tempo de unidade. Isto é o que é agora. E o sinal daquele tempo. E no Salmo da oração de Davi, inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Dá ouvidos, Senhor, à minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamei a ti, porquanto me respondes. Não é bonito? Porquanto me respondes. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Porque tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ouçam agora. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Une o meu coração ao temor do teu nome. Falando agora a respeito da unidade e o sinal do tempo. Agora no capítulo 16 de São Mateus, chegando os fariseus e os saduceus para o tentar impedir-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos. Que o Senhor acrescente suas graciosas bênçãos à leitura desta palavra. Agora, estamos falando a respeito desta unidade, o tempo de unidade, o sinal de unidade do tempo. Estão vendo? Jesus, aqui na leitura desta última escritura, estava repreendendo os ministros por não conseguirem discernir o tempo e o sinal do tempo. Agora, isso sempre tem sido uma coisa grande entre as pessoas, poder discernir o sinal do tempo em que estamos vivendo, porque Deus escreveu bem claro para que ninguém pudesse escapar disso. Agora, volto e pego de outros ministros, outros servos do Senhor no tempo da Bíblia, como o sinal do tempo de Noé, de Daniel, e sucessivamente, sinais diferentes. Mas quero evitar isso esta noite para economizar tempo.
para que sempre de maneira de Deus, para lhes dar um sinal natural do tempo, para que então todos soubessem a que horas eram. E os fariseus deveriam saber de seu tempo, deveriam saber em que tempo estavam. Disse em outro lugar, se conhecessem a mim, teriam conhecido o meu dia. Estão vendo? É uma coisa muito grande entendermos isso. Sem entendimento, isso é o que tem... Ele se refere a profetas, quando diz que ele tem entendimento através de visões do Senhor. A palavra do Senhor vem aos profetas. Eles tinham entendimento através da palavra do Senhor pelos profetas. E então os profetas davam um sinal, como um homem deitou sobre um lado por muito tempo, virou-se e deitou do outro, o homem teve que rasgar sua roupa, e há tantas coisas que fizeram para mostrar o sinal no tempo em que estavam vivendo. E agora sabemos que o Deus que fez os céus e a terra, e então expôs seu trabalho, no qual narraria seu tempo através do sinal, aquele mesmo Deus vive hoje. Então devemos ser algo como vemos o tempo em que estamos vivendo. Deve haver algo que alguém está negligenciando ou não vendo, porque Deus nunca deixaria coisas acontecerem sem um sinal bem claro que nós pudéssemos entender. Agora, é a mesma coisa hoje com os ministros. Não interpretamos isso corretamente, justamente como era então. Pensam que era o tempo. Eles achavam que estavam vivendo pacificamente, não estavam procurando nenhum Messias. E Jesus disse que a sua vinda seria como um ladrão à noite, quando as pessoas estariam inconscientes da sua vinda, mas havia algumas virgens que foram se encontrar com eles, a metade delas que tinham azeite em suas lâmpadas, estavam prontas, aguardando aquele sinal. Então temos que estar esperando. Sinais dados pelo Senhor, dados para crentes. Os incrédulos nunca enxergam isso e passa bem por cima deles e não conseguem enxergar, mas simplesmente, tão certo como eu, o anjo de Deus, poderia se colocar em pé na plataforma hoje à noite e alguns ou poderia estar olhando e você poderia ver e o outro não conseguiria. E sabe, isso é escriturístico. É exatamente como acontece. A verdade, você sabe que Paulo caiu, nenhum deles conseguiu chegar à luz, e aquela luz estava lá quando João se colocou diante da multidão, milhares na margem, clérigos, sábios, grandes homens, e João, ele mesmo, como testemunha, viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele, dizendo, este é o meu filho amado em quem me comprazo. E ninguém viu isso a não ser João. Isso era somente para ele. Você já observou como o sinal para o homem sábio? Eles eram hebreus. Realmente não eram índios astrônomos, eles eram hebreus, porque estavam lá naquele país estudando astronomia para terminar sua educação, e quando olharam em direção de Jerusalém, sabendo que eles viram aquelas 3 estrelas de cada uma de seu caminho, Sem, Cão e Jafé, de cuja raça vieram, eles viram aquelas estrelas em seu caminho. Aquilo foi um sinal para eles, que quando aquelas estrelas estivessem em linha, o Messias estava na terra. Oh, que coisa! Não é de se admirar que eles vissem onde está ele, onde está aquele, o rei dos judeus. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo onde está. Sabiam que aquela criança, o Messias, se encontrava em algum lugar, porque Deus lhes deu um sinal do tempo, que Deus e o homem estavam unidos. Que unidade! Quando Deus uniu-se em um corpo humano, o princípio, a maior de todas as unidades que já existiram, foi quando Deus se uniu com o homem e deixou seu grande plano, sendo Deus, e estendeu sua tenda e tomou a humanidade e se tornou um deles através de unidade. O quê?
que trouxe paz entre Deus e o homem para sempre. Como estamos agradecidos. E os sinais não enviados, agora simplesmente pense, cada homem e todos os astrônomos, pessoas daqueles dias, o relógio deles eram as estrelas. Lá havia um vigia numa torre, subia lá e vigiava, observava quando as estrelas estavam em certas constelações, e sabiam que tempo era. Recorde nas escrituras que horas são vigia. O vigia e aí via, eles guardavam o tempo pelas estrelas. Não é estranho que estas estrelas estavam exatamente em linha para 3 homens e ninguém mais viu aquilo? Exatamente em linha. Você pode estar exatamente em linha com as escrituras. Quando aquelas estrelas se unem, uniram-se nesta constelação, ao mesmo tempo, 3 homens também estavam unidos. E você pode estar tão unido com Deus em sua palavra, a ponto destas coisas se tornarem realidade e você poder vê-las e saber que são verdadeiras. Estão vendo? O tempo do sinal. Não faz sentido, você pode dizer, mas para você não. Para você, você está unido. Mas para você faz sentido, você está unido com a palavra, e aqui está ela. Está absolutamente certo, irmão Pat. Quando você vir este sinal, se unir com o crente, é para quem estou me endereçando, para os crentes, pois o incrédulo nunca vê. E que repreensão teria sido se ele estivesse na terra hoje, muitos dos nossos ministros não conseguissem compreender esse sinal. Que estamos indicando diariamente aqui no tabernáculo, e vendo as coisas, e outros estão compreendendo isto, e vendo, escrevendo na parede, e ainda assim a ignoram, e não veem dessa maneira. Não é para eles. Agora observem, ele apontou os sinais nacionais. Agora, quando eles lhe perguntaram a respeito disto, e queriam sinais, eles deu sinais que aconteceram, queriam saber sobre o fim do mundo, o sinal do fim do tempo. Ele lhes apontou a respeito sobre sinais nos céus, sinal terrestre. Ele lhes deu sinais, 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 constantemente um sinal. E quando ele lhes disse sobre um sinal nacional, ele disse, quando vocês virem as nações se juntarem em torno de Jerusalém, então sabeis que o tempo de seus problemas está à mão, quando virem Jerusalém cercado por um exército. Agora, antes que pudessem fazer isso, o mundo teria de se unir. Tito, esse grande general romano, teve de unir o seu exército e cercar, depois desses judeus terem rejeitado o sinal do tempo dado por Deus a eles. Este foi o tempo em que Tito reuniu seus exércitos e veio para tomar a cidade. Primeiramente, teve que ter uma unidade do povo de Deus, assim chamados, contra a palavra de Deus, antes que a nação pudesse unir-se contra o povo de Deus. Vejam, a unidade, a união se ajuntando. Creio que estamos vivendo em um grande tempo de união, tomando estas luzes vermelhas e os sinais que brilham e tudo mais das mulheres, como fazem os homens, como agem as igrejas, também mostrando que este pequeno grupo de todo o meu coração, creio que estamos guarnecidos na linha da palavra de Deus, nesta grande hora profética, justamente antes da vinda do Senhor Jesus, unindo-se e aprontando-se. Agora, veja, antes de que Tito unisse as nações, seus exércitos, melhor, Israel se uniu e se juntou para não crer que Jesus era o Messias. Eles o rejeitaram e o colocaram para fora e o crucificaram. Então, quando rejeitaram a salvação que lhes foi enviada, uniram-se para fazer isso. Agora,
Tenha isso em mente, unindo-se para rejeitar a mensagem da hora. Eles tinham de fazer aquilo. E quando o fizeram, veio um sinal nacional. As nações começaram a se unir e Tito trouxe esse grande exército de romanos e gregos e cercaram as muralhas de Jerusalém, encurralaram as pessoas e morreram de fome. Elas começaram a comeram as cascas das árvores. Joséfos, o grande historiador, nos diz isso, e comeram capim do chão. E estavam, como se fossem pessoas loucas. E com Jerusalém ali, aquelas pessoas lá achavam que estavam fazendo a vontade de Deus quando viram esses exércitos marchando. Mas isso aconteceu porque haviam recusado a ouvir o grande mestre, o Senhor Jesus, que lhes disse aquilo. Lá, não havia nenhum daqueles cristãos lá, porque eles viram o sinal e se mudaram. E diz a palavra, aqueles que estavam em cima do telhado não desçam, que está no campo não voltem, não busquem capa, fujam de Judeia, porque no inverno as colinas estariam cheias de neve e no sábado as portas estariam fechadas e eles seriam pegas nessa condição. Nós vamos entrar nisso muito breve a respeito de como Deus faz essas coisas, se o Senhor permitir. Eles oraram para que aquilo não fosse daquela maneira. Jesus lhes disse que orassem para que não fosse assim, e ele já havia dito sobre isso. Eles falharam, e isso foi isso. E como as igrejas hoje deveriam ver o sinal no qual estamos vivendo, fujam mais depressa, o mais rápido para o Calvário, para a vida. Não para nenhuma igreja, mas para Jesus Cristo. Una-se a Ele, e não com alguma organização ou igreja, mas com Ele, com Cristo. Pois é Ele. Que tempo de união. Agora verificamos que rejeitaram o Messias e se juntaram e saíram e propuseram entre si que qualquer pessoa que recebesse a Jesus como profeta, que essa fosse excomungada da pessoa. Vocês se lembram do rapaz, do cego, que estava não conseguia enxergar? Os discípulos disseram, quem pecou? E o seu pai, a sua mãe? E ele disse, nesse caso nenhum, mas para que a obra de Deus fosse feita. Lembram-se, foram falar com seus pais sobre isso, porque os judeus haviam dito que qualquer pessoa que confessasse que ele era o profeta, eles a excomungariam. Mas as obras de Deus, que foram para esse rapaz, eles não pertenciam a esse grupo. Agora, uma coisa estranha que vocês não soubessem que este homem veio, no entanto, ele me deu a visão. Agora, vem, as obras de Deus, ele havia sido curado, e ele podia dizer isso porque não tinha ele não estava ligado a nenhuma parte. E eles uniram contra Jesus e contra seu Messias e sua mensagem. Nós vemos a mesma coisa agora acontecendo, a mesma coisa. O comunismo está se unindo para destruir a igreja. E a única maneira que depois que a igreja se unir no concílio de igrejas, o concílio mundial de igrejas, para negar e destruir a mensagem, a palavra. Eles rejeitaram a palavra. As igrejas têm rejeitado a palavra. Eles não podem aceitá-la porque ela está contra seus credos denominacionais. Não importa quantas colunas de fogo apareçam no meio do povo, quantas sejam preditas, coisas que aconteçam, grandes sinais. Ele prometeu para o último dia. Eles não conseguem. Portanto, estão se unindo agora. E o seu pastor aqui, muitos podem confessar que tem movimento ecumênico no mundo. Há um ministro luterano que fala sobre isso, que se acontecer um desastre, que aconteça nessa vizinhança, se não estivermos unidos com o movimento ecumênico, nossa igreja não pode mais ser igreja. Eles poderão usá-la como armazém.
Se alguém morrendo ou ferido tentar lhe ministrar qualquer bênção espiritual, poderia ser morto por isso. Com um tiro, poderia receber 10 anos de prisão, porque não faz parte desse movimento ecumênico. E a marca da besta, você vê? Agora vemos este tempo de união se aproximando. Então a igreja tem se unido contra a mensagem. E quando faz isso, ao fazer isso, as nações estão se unindo em comunismo para destruir a igreja outra vez, exatamente como fez no início. Ela repete consigo. Israel teve de rejeitar a mensagem primeiro, e quando rejeitaram, então os militares, a vida nacional se uniu de outras nações, entraram e destruíram a igreja. E hoje, eles têm rejeitado a mensagem do Senhor Jesus. E agora o tempo está chegando que o comunismo está se unindo, está vindo contra a igreja. E tem de ser dessa maneira. É difícil dizer isso, é difícil dizer para aqueles judeus crerem. Agora, irmãos, Deus está conosco, então nós entraremos no templo e oraremos, deixaremos o Santo Pai fulano de fulano, o Santo Padre fulano de fulano dirigir em oração. Feche o portão. E Tito tomou sua posição e fez lá por cerca de 1 ano ou mais. Todos em guarda e deixou passar fome. Não havia nenhum deles que pudesse sair da cidade. Morreram de fome. Quando eles entrou lá, colocou os muros abaixo, sangue escorreu, rios abaixo, ele matou tudo o que estava lá. E o anjo do Senhor profetizou isso no Antigo Testamento, de que aconteceria. Aqueles ministros e clérigos estavam supostos a serem enviados para dizerem isso para as pessoas. E quando Jesus esteve no meio deles, ele mesmo os conheceram e tentaram fazer um pé de coelho ou alguma mágica para que, dizendo para ele, mostra-nos um sinal, vem. E ele disse, porque ele disse tantas coisas ainda não se podia ver e não se conseguiam ver isso. Ele disse tantas coisas ainda assim. Rejeitaram a mensagem daquele dia, falharam em ver o sinal, e as profecias da Bíblia foram feitas ante eles e disseram, vamos entrar agora. Eram homens santos, homens que não podia colocar seu dedo contra eles, apontar o dedo contra. E um sacerdote seria morto, apedrejado, se houvesse alguma coisa. E então ele tinha que viver uma vida santa e limpa. Poderia ser apedrejado, eram homens santos. Agora nós temos Deus, eles diziam, Deus tem estado conosco, diziam, através de todas essas coisas entraremos em seu santo templo, que era o santo templo de Deus, porque eles haviam rejeitado o seu santo templo. Subiremos à casa do Senhor. Agora todos nós hebreus sabemos que a nossa raça é escolhida, e Deus é o nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele está conosco, nos libertará dos filisteus incircuncisos, dos romanos e gregos, e nos libertará disso. Vamos à casa do Senhor. Isso parece bom, mas o construtor da casa estava lá na forma dos mais baixos, dos carpinteiros galileus, e o rejeitaram quando Deus o vindicou como mensageiro da hora e do tempo, e eles o rejeitaram. Então todas as orações, sinceridade e seus sacrifícios não significaram nada para Deus. Eles haviam já feito isso e Deus os deixou o grande exército se unir. E vemos hoje as igrejas, através de denominações, que rejeitam a palavra de Deus e não querem que você lhes diga a respeito disso, e da ciência pode provar através de fotos e tudo mais, mas continua a não querer nada a ver com isso. Mas o comunismo está se formando para destruir, como Tito fez, a Bíblia diz que faria exatamente. Agora, está vendo onde estamos vivendo, a tempo de união. Quando vimos essas coisas se juntando, é porque nós falhamos em ver essas coisas. Você pode olhar aqui nas Escrituras e ver onde ele prometeu isso. Agora vemos isso acontecer, vemos a igreja e o que ele prometeu fazer. Nós vemos as nações se unindo,
Vemos as igrejas se unindo. Tempo de unidade. Este é o tempo da era. Nós temos que nos unir. Tudo que se diz respeito, organizado até mesmo o governo receberá isso. Sabe, como cidadão, como cidadão dos Estados Unidos, vocês me dariam um cheque de $5 mil e eu estaria sem ousadia de colocar meu nome nele, está vendo? Porque é tempo de unidade. A união vem de alguma maneira, e é a própria coisa que traz a marca da besta. É o tempo da união, e está trabalhando bem por dentro disso. E você pode ver isso claramente com seus olhos. Tudo está se unindo. É tempo de união. Os judeus uniram-se contra Jesus. Vemos o que aconteceu. Vemos a mesma coisa agora. Comunismo se unindo para destruir a igreja. Depois da igreja se unir, no concílio de igrejas, tentará destruir a mensagem, a palavra de Deus. Tentaram se afastar dela. A única coisa que podem fazer é extrair para si mesmo, conseguir disso, um concílio. Os metodistas, batistas, luteranos, presbiterianos, Igreja de Cristo e os demais, assim, não podem fazer nada, porque estará contra aquele outro. São doutrinas tão diferentes como o leste é do oeste. Bem, não pode fazer isso. Mais uma vez, sobre a cabeça de uma pessoa grande. Os católicos estão se unindo. A católica romana, naturalmente, estão em unidade. A maioria é católica romana, gregos e os católicos. Não são tanto como a católica romana, mas estão unidos, a razão pela qual estão juntos. Não importa o que aconteça, o Papa é a cabeça de tudo. Hein? Ele está no lugar de Deus. E falando sobre purgatório e tudo mais, está vendo? O que ele disser é o que deve ser. Agora, os protestantes, é a mesma coisa. E a Bíblia diz que ali estava a imagem feita à besta, que é uma imagem. Aí está a mesma coisa, unindo-se nesse espírito da era, é unidade. Unindo-se agora, tentando destruir a mensagem, como destruíram a palavra de Deus, tornaram-a sem efeito, em pegar tradições, como fizeram lá no princípio, e fazendo a palavra de Deus sem efeito. Realmente, você vê que a mulher infiel estava tentando, me esqueci qual é o nome dela agora, só tentando pensar em tantas nações. Outro dia, gostaria que tivéssemos outra como aquela se levantar para ver o que fez em bares e arrancou whiskies e lançou os anúncios e tudo mais, porque não se levanta a mulher hoje dessa maneira e vai por aí e rasga algumas dessas fotos de nudismo dessas mulheres, de sua própria raça e coisas assim. Agora, foi uma mulher, uma infiel, a qual a Bíblia é inconstitucional para ler as escolas públicas e tudo mais. Eles estão tentando dizer agora que muitas das profecias que foram profetizadas na Bíblia estavam absolutamente erradas e nunca aconteceram. Vocês ouviram falar isso e leram? Estão tentando dizer qualquer coisa, tentando destruir o efeito da palavra. Se eles conseguissem simplesmente destruir e substituí-la por um credo ou algo como um homem, isso pareceria melhor aos olhos deles do que a palavra, então a destroem com suas tradições. É assim que estão tentando destruir a palavra de Deus, através da política denominacional. Cada igreja tem suas políticas, a Igreja de Cristo tem, a Igreja Cristã tem, os batistas e metodistas, presbiterianos, todos têm suas políticas. Agora estão se afastando disso, estão vendo? Não se poderia ter feito isso. Agora, este é o tempo de unidade. Agora, todos estão se ajuntando e puxando para cima com o que sairão. Isto é um pedaço de pão de carne de cavalo e lixo de lata e seja mais o que for que eles têm. Jogue algumas batatas podres, coisas assim. E certamente não desejo isso. Não, Senhor. É a maneira que estão fazendo. Estão pegando pessoas que creem em Jesus
que era um mito, e a igreja que Jesus era um mito, eles creem que ele era um profeta. Os dias do milagre já passaram, uns dizem, outros talvez haja tal coisa, e outros, e como pode dois andarem juntos se não estiverem de acordo? Estão vendo? É tempo de união que possuem. É um grande santo pai colocar sobre isso, e lá vai você receber uma imagem da besta. É exatamente o que a Bíblia diz. É o ministro luterano fez isso. É o tempo de união, é a mesma coisa, comunismo, estacionismo, a igreja e assim sucessivamente. Observe a natureza. A natureza, se você observar a natureza, é a mesma coisa, é o nosso calendário de Deus. Sabia disso? Jesus lhes disse para observar a natureza. O mar estaria revolto, haveria coisas, terremotos, guerra, sinais no céu, na terra, todos os lugares haveria sinais do tempo que estariam por acontecer. Observem as nuvens antes que as nuvens pudessem trazer uma tempestade. Você sabe como acontece isso? Várias nuvens pequeninas se formam uma grande nuvem. Bem, então, há pouquinho de vento soprando, um pouquinho de vento soprando, as pequeninas e sopram todas elas em um redemoinho. E isso é um... todos são assim como os gansos, eles se unem antes de saírem da região. Eles vão para uma lagoa, assim, eles se reúnem, unindo-se, aprontando-se para a partida. É a natureza. E Deus criou a natureza. E a natureza age através do plano de Deus. É uma lei não escrita. A natureza age conforme suas leis. Como eu estava falando no funeral sobre a seiva que desce, até isso permanece lá, até a ressurreição na primavera. É a lei de Deus. Não há uma inteligência que possa fazer com que essa seiva desça lá para baixo. Não se conseguiria drená-la, tirá-la. Não há nada. Mas Deus faz isso. Deus tem a maneira perfeita. Então, quando a folha cai, ele envia a seiva até a sepultura e guarda. Como disse Jó, esconde-me na sepultura até que a tua ira passe. É a lei da natureza. Antes de se congelar, porque é a lei da natureza, os patos se reúnem escolhendo um líder, em volta de um líder. Lá eles saberão como se fazem isso, mas o patinho, um determinado patinho é o líder, aquele pequeno, todos se juntam, se reúnem ali ao redor dele e se levantam para o ar e vão para Louisiana e Texas e Rosal. Então, eles se unem. Amém. Aí está isso mesmo, junto ao seu líder. O problema é que o homem não conhece o seu líder. Eles se reúnem em volta de uma animação de um bispo, mas não se juntam ao redor de o líder. O Espírito Santo é a palavra. Bem, tenho medo de ficar um pouco fanático, tenho medo de levantar com o pé errado. Que coisa. Seria o patinho, como se fosse o pequeno patinho. Então, eu simplesmente não gosto da maneira que se mantém, que as suas penas são. Então, eles se reúnem em volta do líder. E já observou um enxame de abelhas? As abelhas se unem antes de sua colmeia, reúnem-se com a rainha, e onde ela vai, outras também vão, e eles reúnem suas colmeias. Exatamente. Cada natureza. Os peixes se reúnem antes de terminar a primavera lá no oceano, onde encontram seus grandes, os peixes corcundas, ou um salmão. Sabem, a correnteza, eles vão subir na correnteza, e milhares deles lá naquele mar, chegando, é a água salgada, mas em verdade são peixes da água doce. Então eles vão subindo para o local de desova, e ali eles desovam e morrem. E você não conseguiria impedi-los por nada. Eles pulam, dão saltos, subindo. Eles sabem para onde, e sabem que estão indo para morrer, mas a lei da natureza os faz assim.
eles desovarão, mais tarde morrerão, e os mais novos sairão. Então, algo os une, e ao oceano afora eles vão. É unidade, é uma lei. Agora, as nações estão se rompendo, pois vemos o tempo agora que eles têm de fazer isso. Estamos num curso onde estamos seguindo o distúrbio nacional. Vemos que as nações estão se rompendo, seus relacionamentos, e agora é a nossa própria nação, é um favo de mel com o comunismo. E tomará conta, não há como escapar, não há como parar isso, porque você vê a forma como aconteceu com Tito, as pessoas rejeitaram a Deus e sua palavra. Sim, Senhor, eles estão fazendo isso, e vemos isso no processo de acontecimento, e geralmente eu demoro 2 horas, já passei uns 30 minutos, mas para conseguir tudo isso, simplesmente, vocês estudem isso quando chegarem em casa. Observem agora, estão se unindo. Você diz, irmão Brana, é verdade, eles estão indo para a batalha de Armagedon agora. Então, eles envolveram até as Nações Unidas. O mundo ocidental está se unindo contra o oriental. O comunismo, assim, se unindo. As igrejas se unindo. Tudo parece estar se unindo. Unidade, unindo a si mesmos. Nós vemos isso. E estes sinais da nação, terremotos em vários lugares, coisas diferentes se unindo as pessoas, as igrejas juntas, e todas as uniões, e isso vai estar acontecendo. Amém. Deus está unindo a sua noiva. Ela está se unindo do oeste, do leste, do norte e do sul. É um tempo de união, e agora, para que está se unindo para o arrebatamento. Amém. Deus a está preparando. Sim, Senhor, a unidade com que Ele está se unindo com a palavra, pois os céus e a terra passarão, mas a minha palavra nunca passará. Está se unindo com o assim diz o Senhor, sem importar qualquer denominação ou qualquer pessoa diga. Ele está se unindo, está se preparando, porque ela é noiva, isso mesmo. E ela se unirá ao seu noivo, e o noivo é a palavra. No início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E a igreja, e a noiva, e a palavra se tornarão um só, até que a própria palavra, ela mesma faça as obras do noivo. Amém. Está vendo isso? Uma unidade, nada mais unir-se a uma igreja, nada mais soltar-se, tudo amarrar Jesus Cristo. É tempo de unidade, Deus unindo sua noiva, trazendo-a de volta. Isso mesmo, unindo as palavras de sua promessa. Segundo Tessalonicenses 2 diz, capítulo 5 diz, os santos que estão dormindo no pó da terra despertarão. Então nós que nos unimos a eles, estivermos vivos, com os quais nos uniremos a eles quando chegarmos lá. Porque a noiva está completa quando ela chegar lá em cima. Os que estão vivos unir-se com a palavra, e aqueles que fizerem isso, todos se juntarão fazendo uma grande união. A unidade antes de subir lá. Amém! O comunismo que se levanta e estas outras coisas, é a igreja que tem que se unir lá, as nações para o Concílio Mundial de Igrejas, e a noiva tem que se unir sob a palavra de Deus. Para conseguir isso, Deus tem enviado sinais celestes para provar à igreja que há uma nação. Deus, o tempo de unidade. Que coisa! Agora lembrem-se, uma união da palavra, unindo outra vez, trazendo de volta a fé que uma vez foi dada aos santos, trazendo de volta, que isto poderia ser feito somente nestes dias. A única hora que se poderia fazer isso é agora mesmo. Antes nunca ter atacado nenhum outro lugar, e saíram do divertimento denominacional, porque é o tempo de unidade do homem e da mulher, de cada raça, de cada cor, cada credo, tudo sobre Cristo, pelo Espírito Santo, de volta à palavra.
o tempo de unidade para a igreja. Uniu toda a palavra que se dispersou por todos os países para essas organizações, desde Niceia, Roma, quando se organizaram a primeira igreja, organizaram Lutero e Wesley e o resto delas, fazendo que tiveram de adotar um credo. Então, quando Deus enviou algo para eles, não conseguiram receber, porque não foi possível até agora, e Deus prometeu que nos últimos dias que a fé dos pais seria restaurada outra vez, e que seria desta maneira. Veja os sinais do céu como a coluna de fogo em nosso meio, com sinais e maravilhas do Senhor Jesus Cristo, e enquanto Ele fala conosco, Ele nunca falha em acertar no alvo. Amém! Então vemos onde estamos firmados. Tempo de unidade, vemos nações se unindo, o mundo se unindo, o comunismo, as igrejas, e Deus unindo-se à sua noiva, até que Ele e a igreja se tornem a mesma coisa, como uma família. Isso mesmo, unindo-se, Deus unindo, porque não foi assim antes, desde que era da igreja primitiva, era uma coluna de fogo eterno entre o povo. Não foi antes, desde que era da igreja primitiva, jamais viram a coisa que estamos vendo hoje. Isso somente foi possível quando Deus enviou os 7 selos e que nos deu o sinal através dele, e enviou os 7 anjos lá nos céus, e veio para trazer de volta aquela palavra dispersada de suas denominações. Está lá a palavra de Deus para trazer, descer o Espírito Santo, fazer descer o Espírito Santo. Jesus disse: se estiverdes em mim, as palavras estiverem em vós pedireis tudo o que quiserdes, será feito. Unindo a noiva com a palavra, que é Deus. A igreja é a palavra, não a igreja é o credo. A igreja é a palavra se unindo. Oh, que coisa! Restaurar o quê? A fé original dos pais pentecostais, que havia sido dispersa por grupos luteranos. Não o Lutero, ele próprio, não Wesley, ele próprio, mas eles foram grandes fundadores, mas o que fizeram então as organizações apareceram disso e aceitaram credos, coisas assim. E veja-os hoje em dia, estão indo para o Concílio Mundial de Igrejas. Agora, nos últimos dias, vemos essas coisas acontecerem. Bem, é o sinal de Deus. Agora nós queremos ver isso com atenção e ter certeza de que estamos crendo na palavra verdadeira, que as denominações deixam a palavra verdadeira por suas denominações, em vez de tomar a palavra. Apocalipse 10, a mensagem do 7º anjo. Agora lembrem-se, é nas 7 trombetas, e há 7 anjos tocando 7 trombetas. Mas lembre-se, mais especificamente diz o anjo, não a trombeta do 7º anjo, mas a mensagem do 7º anjo. Estão vendo? Não a trombeta do anjo. A trombeta do anjo era isto, que nos dias da mensagem do 7º anjo vem. Estão vendo? Quando sua mensagem for terminada. É a mensagem da era da igreja. E desta vez, então, não a mensagem, a trombeta, o mistério de Deus deverá ser terminado. Veja em que dia estamos vivendo. Veja aqueles selos, como aproximou aquilo da palavra, a palavra de Deus, e que Lutero e todo o resto deles, que seus grandes reformadores seguiram em frente, voltaram e viram isso na Bíblia, onde eles estariam, cada homem bem no seu alvo. E nos últimos dias, que não sabemos nada a respeito, como se tivéssemos, lemos nos jornais e tudo mais, e há um tempo, irmão, isso é sublime para mim. Está em linha com a palavra. Não me importa o que eu realmente me importo com eu me importo com as pessoas, sim, mas para mim é a verdade da Bíblia. Como o mago vindo da Babilônia, eles gritaram: onde está ele que nascido dos reis dos judeus? Onde está o rei dos judeus? Eis que o noivo, aleluia, estamos bem no fim do tempo, é a hora de que estamos vivendo. Oh, que coisa! Observem
Que dia, que tempo estamos vivendo, este grande mistério de Deus sendo terminado, trazendo divindade, mostrando o que ela é e como esses pequenos ismos saíram e fizeram, alguém fez aquilo que alguém fez. Mas o anjo do Senhor desceu e trouxe os seus ismos e arrancou toda a verdade e apresentou. Aí está ela, perfeita. Não há nenhuma outra maneira pela qual você poderia ir. Aí está ela. Está entre as pessoas, está vendo? O que é isso? Ele tinha, é o sinal, para quê? Para a unidade. O que ele disse em Malaquias 4? Que restaurar a fé pentecostal original, as pessoas com as mesmas mensagens pentecostais, a mesma evidência pentecostal, o mesmo Deus, o mesmo poder, o mesmo ensinamento, tudo perfeito, com a vindicação da mesma coluna de fogo que derrubou Paulo lá no caminho para Damasco. Ele está fazendo a mesma coisa que fez naquele dia. Unidade. Vemos as nações se unindo, vemos o mundo se unindo. Vemos a noiva se unindo com a palavra, porque a palavra é Deus. E como a palavra, como o noivo sendo a palavra, a noiva sendo uma ouvinte da palavra, eles se ajuntam e se unem. Eles se unem como um casamento. E eles se tornam um. A palavra se torna você, você se torna a palavra. Jesus disse naquele dia, você sabe o que? Tudo que o Pai é, eu sou, e tudo que eu sou, você é. E tudo que você é, eu sou, naquele dia você saberá que eu estou no Pai, o Pai em mim, e eu em você, e você em mim. Os grandes mistérios escondidos sendo revelados. Ó, como eu gosto disso. Agora observe. Como a ciência e a palavra não poderiam ser comparadas como fazem hoje, não poderia ser feito isso antes, agora eles podem fazer. Veja, ele diz sinais celestiais, sinais celestiais. A ciência, os sinais nacionais, eles têm grandes sinais no céu hoje, tem astronautas e tudo mais, mas o que faz os astronautas para o mundo científico? Traz temor. Não sabe quanto eles poderiam enviar algo como aquilo, simplesmente solta essas bombas e não existiríamos mais, vê? Agora, esses são os sinais que eles possuem, terríveis visões nos céus, vem? Eles têm mísseis atômicos e tudo mais, todos os tipos de sinais. Você veja onde eles assinaram esse tratado outro dia, não iria mais explodir nenhuma outra bomba lá, mas agora estão indo por debaixo d'água, por baixo do solo, testando da mesma maneira, vem? Eles assinaram um acordo, não faremos isso. Se você disser que não fará isso, nós voltaremos para casa e faremos dessa maneira, ó. Você está vendo? Da mesma maneira, não é a mesma coisa, simplesmente. Não há confiança, não há nenhuma, não há nada. Veja, todos um temendo o outro. Esse é um sinal temeroso. A ciência, o homem, as nações têm produzido temerosos sinais nos céus. Isso é exatamente correto. Agora, temendo um ao outro. E lá tem havido um sinal celestial dado ao... Veja agora, eles também têm sinais no céu, um sinal temeroso, um homem vestido de astronauta pode ter um míssil atômico, deixar aí cair e destruir toda a nação. Vestes de astronauta, se põe lá o pé lá fora, não há nada que você possa detê-lo, certamente. Eles podem fazer a qualquer hora que desejarem. Eles podem torná-lo em pó em minutos agora. O que um pode fazer, o outro também pode. Então você vê que eles têm um sinal. Mas esse tipo de sinal os faz temer. Eles estão se unindo, juntando seus poderes. Mundo livre, estão juntando seus poderes. Comunismo se juntando ao poder da Rússia, todos, mas cada um tem medo do outro. Vê, é o sinal temeroso, é correto. Esse é o sinal nacional, vem. Mas a igreja tem recebido um sinal celestial. Um astronauta. Amém. Jesus Cristo na forma de uma coluna de fogo, o que ele era no Velho Testamento, o que ele era então quando encontrou Saulo no caminho lá embaixo para Damasco, é o mesmo Jesus hoje. O que ele fez? Traz ele medo, ele traz amor, que é uma união um com o outro, amém, um sentimento para um com o outro. Ele traz o amor de Deus, nos unindo, nos trazendo o corpo de Cristo para uma unidade, como uma noiva. Isso é o que está sendo feito agora, esta grande união de Deus. Eles estão unindo a si mesmo, um grupo aqui para lutar com o outro, um para lutar com o outro, e aqui a igreja de pé no meio deles. Veja o que acontece até subir com eles, exatamente, correto, mas agora nós encontramos que aquilo traz medo e confusões, mas a igreja, a noiva, é unida através de um Deus, sob um Espírito, o Espírito de Deus, em uma santa união de Deus, para ser uma noiva santa,
para Deus. Isso é correto? Todos juntos, a unidade do corpo. O corpo está esperando como uma noiva. Como é a noiva, como chamamos a nós mesmos noiva. No tempo da união da noiva, a igreja se juntará. E isso deveria criar um certo amor em nosso meio, que dificilmente poderíamos estar longe um do outro. Isso é certo. Nós poderíamos somente... Você não tem que suplicar para as pessoas orarem. Você não tem que suplicar para adorarem a Deus. Não tem que suplicar para fazer o que é certo. Eles estão simplesmente de tal maneira em amor com Ele, até o ponto que não haja mais... O que você pensaria de uma mocinha, uma empregada muito bonitinha, que irá se casar com um homem bonito? Ele está simplesmente apaixonada, até de dar sua própria vida, uma vez que sabe que eles vão se casar. À medida que o dia do casamento se aproxima, aquela pequena companheira, não lhes diga, ela está simplesmente fora de si, vê? Ela está simplesmente preparando tudo. Ela se rende completamente a ele, isso é certo? Tudo que lhe agrada. Isso que ela deseja fazer, bem... Deveria ser a igreja hoje. Nossa vida deveria estar tão escondida em Deus através de Cristo, selada pelo Espírito Santo. A coisa que temos ensinado para vocês aqui está lhes dizendo esses sinais e coisas diferentes que estão acontecendo. Eu não tenho tempo para falar disso agora, talvez em outra mensagem, se o Senhor permitir. Mas ainda uma outra coisinha faltando na igreja. Nós queremos aquilo, chegamos àquilo. Estou bem a mais disso agora. Queremos, você tem que fazer isso. Se você não faz, é simplesmente tudo. Você deve fazer, olha, o tempo da unidade está à mão, porque Deus está juntando a igreja para estar no arrebatamento, para ir ao casamento, para a grande união. Quando Deus e o homem se unirão para a eternidade. Quando criaturas do tempo se unirão com o eterno. Isso foi uma vez feito na forma de filho, no homem da terra. Ele teve que dar sua vida para trazer um poder, unir um outro homem com este mesmo poder. Para a noiva de Jesus Cristo. E agora a igreja está unida a si mesma ao corpo de Jesus Cristo. Tem a si mesma livre, separada de cada pequeno grilhão, preparada a si mesma. A união entre eles. O amor, o regozijo e o Espírito Santo movendo no meio deles. Que tempo! Como vemos os patos se aprontando, esses gansos se preparando, as nuvens preparando para a chuva, tudo. Isso une para a grande puxada. Vemos a liga das nações, as nações juntas, unindo a si mesmo no comunismo. Vemos o unismo no mundo ocidental. Vemos a igreja se unir, todos esses outros. Então é absolutamente impossível, em nenhum outro tempo isto foi dessa maneira. Isso não poderia ter sido dessa maneira há 20 anos. Não poderia ter sido dessa maneira há 20 anos. Tem que ser agora mesmo. Que essas coisas não tinham vindo a esse lugar. Agora despertem. Sacudam a si mesmo rapidamente. Vejam onde estamos. Onde estamos, como aquele mago, estamos bem ali com sua palavra. E a luz do Senhor está brilhando sobre o nosso caminho. Glórias seja o Senhor nas alturas. E glórias sejam dadas ao Deus, o qual nos deu Jesus Cristo, o qual amamos e tem nos trazido a este lugar. Nós somos seu povo, comprados com preço de seu sangue. Que coisa! Quando o tempo da união vier, estamos olhando como nós unimos um ao outro nos elos do seu Espírito. Pode isso ser seu Espírito? Certamente é seu Espírito. O que ele é? Ele é a sua palavra. É o Espírito da palavra. E quando aquele Espírito da promessa vier sobre você e vindicar e mostrar a si mesmo, bem aqui, é o mesmo Espírito, é o que estava com Moisés no deserto. Era o que estava com Moisés sobre Jesus Cristo, encontrou com Saulo no caminho de Damasco. O mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele faz a mesma coisa. Nós vemos as nações se juntando, as cabeças das igrejas juntos, o comunismo se juntando, o ismo se unindo. Todas essas coisas, agora vemos a noiva se unindo com a palavra. Que coisa! Tempo em que os santos se levantarão para se unirem com Jesus Cristo para a eternidade. Que Deus possa nos ajudar a cada um para nos unir com Cristo nessa noite, quando render tudo que somos, tudo que temos, toda a nossa alma, corpo e a mente de Jesus Cristo, e olhar para o tempo daquela união. Quando a trombeta de Deus soar, não haverá mais tempo, e a brilhante e bela manhã será eterna. Quando os mortos em Cristo ressuscitarem e se juntarem na outra margem no além com a noiva que está viva, para sempre estarão vivos. Veja a união, Deus unindo a igreja com sua palavra.
a palavra com a igreja, para que ambos se tornem o mesmo. Diga isso acontecerá. Faça isso, acontecerá. Isso é isso. Sou eu perante ti, sou eu provendo. Eu sou contigo. Encontramos que o tempo vem quando a trombeta soar e aqueles santos que dormiram lá atrás, que não poderiam ser perfeitos sem nós, há muitos daqueles irmãos hebreus, e quando eles se juntarem, eles se juntarão com aqueles que estão vivos. A igreja se unindo com a palavra, então a igreja e a palavra se unirão, se tornando um, e todos irão juntos para se unirem com Cristo no além para as bodas do Cordeiro. É tempo de união. Os sinais estão voltando em todos os lugares. Os sinais estão nas nações. Comunismo. Estão no mundo ocidental. Concílios de igreja. O sinal está aqui nessa noite sobre os ofícios do Espírito Santo. E a palavra de Deus confirmando isso e fazendo disso a verdade. Amém. O tempo da união. Tempo da união. Inclinemos nossas cabeças. Senhor Jesus, enquanto meu pobre coração salta de regozijo, enquanto vejo as possibilidades de um homem de meia idade, mas ainda as minhas possibilidades de te ver vindo nessa geração, para estar vivo por-se de pé aqui, e ver quando aquela trombeta soar, o que é sujo seja ainda mais, o que é justo seja ainda mais justo, o que é santo santifique-se mais ainda. Ó Senhor Deus, e de pensar em nós de pé em um momento no piscar de olhos, quando o mundo não quer saber o que está acontecendo, mas de repente você verá aparecer diante de ti os seus amados que partiram, têm voltado para se unirem com você outra vez. E seremos mudados em um momento no piscar de olhos e seremos tomados junto para encontrarmos com o nosso Senhor nos ares. Então nos uniremos com Ele para estarmos lá para sempre. E nunca temos fora mais da sua presença outra vez. Que coisa grande, Senhor. E sabemos que estamos unidos com um Espírito. O Espírito Santo, que tem a palavra e seu poder para entrar em nós. E que a grande coisa é isso, que privilégio estarmos livres de todo mundo, para unirmos a nós mesmos em Jesus Cristo, para pensar que um dia, em uma forma física, com o corpo, como o seu próprio corpo glorioso, nós nos sentaremos à mesa da ceia do Cordeiro, e lá estarmos unidos e ligarmos em casamento com Ele, para vivermos com a noiva e o noivo através de todo o tempo que tem para vir. Através de uma eternidade incessante. Senhor Deus, que isso não possa ser simplesmente um pensamento místico para as pessoas, mas uma realidade e sede colocada nas pessoas, lendo seus jornais, olhando, ouvindo rádios, noticiários, e verem que é tempo de união. Os sinais estão brilhando. Senhor Deus, como falamos das mulheres que haviam feito nos últimos dias, a igreja faria nos últimos dias, que seria as eras da igreja, que seriam os selos, todas as outras coisas, nós vemos como foi nos dias de Noé, assim será, como foi nos dias de Ló e de Sodoma, assim será quando o anjo de Deus fez assim mesmo conhecido em carne humana, que comeu a carne do boi e da vaca e bebeu o leite, comeu o pão e se pôs lá de pé e pôde dizer que estava acontecendo às suas costas. Jesus disse que a mesma coisa tomaria lugar na vida do Filho do Homem. Senhor Deus, temos visto a pirâmide, construímos lá em cima, vermos como adicionamos essas coisas a isso e encontramos que estamos no tempo no final, esperando pela pedra principal de esquina. Glória a Deus! Nós oramos, Senhor, que Tu desperte as pessoas rapidamente agora, nos ajude com o amor divino e respeito a Jesus Cristo e respeito um para o outro. E se houver alguém aqui nessa noite que não possui aquele descanso e esperança dentro de si, levantará você sua mão para Deus e dirá: Senhor, una-me contigo. Que Deus te abençoe, irmão. Que Deus te abençoe, a você e a você. Sim, una-me contigo, Senhor. Sim. Oh, que coisa. As nações estão se rompendo. Israel se despertando. Veja Israel lá unindo. Israel, através de todo mundo, tem vindo para se unir. Para se unirem, e agora eles são uma nação. Eles são uma nação unida, com sua própria bandeira, próprio dinheiro, próprio exército, tudo mais. Se alguma vez eles foram, agora eles são. Israel unido, Roma se unindo, a igreja se unindo, como a noiva está se unindo. Amém. E a vinda daquela grande união, que é isso? Está tudo se movendo aquele sinal. Aquele sinal principal, com letras maiúsculas, Jesus e sua noiva, unindo-se como um. Deus Pai, conceda essas bênçãos que eu peço para essas pessoas e que nós possamos estar unidos a Ti de coração, em espírito, enquanto levantamos as mãos, desejando aquilo. Senhor Deus, limpa-nos e faça-nos Teu.
Conceda isso, Senhor, e é tudo que sabemos que podemos fazer e pedir. Então tu disseste que se pedíssemos e crêssemos, que nós receberíamos. Estou esperando por isso, Senhor. Eu te agradeço no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu amo, porque primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Amém. Antes de vir o noivo, ouviu o clamor da meia-noite. Nós subiremos com alarido se todos nós resistirmos. Aleluia. E o encontraremos nos ares. Vigie e ore, meu irmão, a fim que ninguém tome a sua coroa, pois o morno e o apóstata não usará as vestes do casamento. Vamos nos aprontar para o clamor da meia-noite. Será uma hora como você imagina. Haverá um clamor, mas os crentes que estão olhando para isto, você vê as estrelas em linhas, vem? O que produziu isso? Exatamente como foi da primeira vez. Vem? Aqui estamos, os sinais estão vindo. Vemos aparecer os sinais de sua abençoada vinda. Vejam antes que as folhas da figueira se tornem verdes. O evangelho do reino tem ido a cada nação. E estamos próximos, o fim pode ser visto. Então, alegremente longe seremos arautos da mensagem de sua abençoada aparição. Está correto? Sermos arautos da mensagem de sua abençoada aparição. Isso que devemos fazer. Dizer a todos, prepara-te para encontrar-te com Deus. Amém. Eu amo. Como eu amo. Agora vamos nos pôr de pé, agora enquanto cumprimentamos uns aos outros. E cumprimentamos e dizemos, até nos encontrarmos. Cumprimente agora. Até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos aos pés de Jesus. Lembre-se, você pode ter um chamado. Nossa próxima reunião pode ser aos pés dele. Que Deus esteja contigo até nos encontrarmos outra vez. Agora pense, antes de nos encontrarmos outra vez, antes de nos encontrarmos domingo de manhã ou quarta-noite, você sabe, alguém está falando, este aqui está falando, eles foram. Penso que seu esposo está faltando, sua esposa pode ter ido. A esposa do João desapareceu. As crianças desapareceram. Tudo aconteceu. O que aconteceu? Então você foi deixado para trás. Prantos e lamentações. Quando for dito ao perdido o seu destino. Eles clamarão as montanhas e as rochas, como Israel voltando à cidade até o templo. Oraram, mas suas orações já eram muito tarde, rejeitaram a mensagem. Irmão, nunca faça aquilo. Seja o que for, coloque-se firme e corajoso. Sim, Senhor.